Amém. Eu cumprimento a Igreja Capaz do Senhor. Glória a Deus pelo testemunho da irmã Carla. E é isso mesmo que o Senhor tem falado, né? Hoje eu conversei com várias pessoas e tem relatado situações assim, né? De ansiedade, de desânimo. Por quê? Porque os nossos ouvidos têm ouvido coisas, têm chegado coisas à nossa mente. E assim como diz, né? Que a fé vem pelo ouvir, outras coisas também vêm pelo ouvir. Né? Por isso nós temos que filtrar aquilo que nós escutamos, né? Considerar tudo e reter só aquilo que edifica. E nós vamos estar lendo o texto que sugere na apostila, João 21, 22. Nós vamos estar falando sobre um personagem aqui a princípio, que é Pedro. Uma situação onde houve, né, um certo desânimo, diz assim: e respondeu Jesus, se quero que permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Né? Aqui o Senhor dá uma ordem a Pedro. Porque o texto, né? A gente lendo esse texto, eu vou voltar um pouquinho aqui no texto. Vamos ler, eu pretendo ler desde o 21 mesmo. Depois de terem comido, né? Porque diz que Pedro, ele tinha convidado 2 discípulos depois que Jesus tinha ressuscitado. Jesus tinha morrido e eles achavam que Jesus não ia mais aparecer e houve uma ausência de Jesus naqueles dias e houve um desânimo e Pedro falou: vou pescar. Porque Pedro já tinha se escondido ali com medo de ser morto também junto com Jesus. Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. E Pedro estava meio decepcionado, não com Jesus. Pedro estava meio decepcionado com ele mesmo. Por quê? Porque Pedro, quando ele foi chamado, Pedro achava que ele podia fazer muitas coisas, mas pelas suas próprias forças, né? A gente lembra daquele relato que quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro confiou na sua espada. Ele falou: como assim? Eles não vão levar Jesus comigo estando aqui, né? E imediatamente, no ato assim de impulso, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. E ele foi repreendido, né, pelo Senhor, porque ele achava que dessa maneira que era feita a obra, que era pela força da sua carne, pela força do seu entendimento. E Pedro era uma pessoa assim, um temperamento impulsivo, um temperamento ansioso, né? Então a gente percebe muita ansiedade na vida de Pedro. Também quando Jesus estava ali no barco e eles pensaram que Jesus era um fantasma, Pedro foi o primeiro que falou: se é o Senhor, deixa eu ir aí então, né? Então ele era aquele que queria estar na cena. E o Senhor então falou: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. E ele vai, a princípio, na palavra que o Senhor falou: vem. Mas no meio do caminho, ele começa a olhar para ele. O que ele está fazendo? E a hora que ele olha o pé dele na água, ele fala: eu vou afundar. E ele começa a afundar. Porque ali ele já não está mais pela palavra, ele já está mais pelo entendimento dele. E ele começa a afundar. E ele pede socorro, né? Ele estava perecendo. E aqui, quando ele vê que Jesus foi crucificado, ele fala: então vamos pescar. Ele já estava assim, sem direção, sem saber o que fazer ali. E ele leva mais 2 com ele. Porque aí é assim que acontece, né? Quando às vezes a gente está sem direção, sem saber o que fazer. A gente vai tomar nossos rumos pelas nossas próprias ideias e a gente carrega mais alguns. E Pedro levou mais 2 com ele. Também vamos. E a palavra relata que era noite, né? Então eu fico imaginando a cena, eles naquele mar, na noite, sem enxergar nada, com aquele vazio dentro do coração, porque Jesus tinha sido crucificado, e eles já não estavam mais com o mestre entre eles. E aí Pedro está ali, ele fica a noite inteira, e eles lançam a rede, e eles lançam a rede, e eles lançam a rede, mas diz que eles não conseguem pegar nada. E diz que quando já está amanhecendo, Jesus aparece para eles, né?
E o que Jesus pergunta para eles é: filhos, tendes alguma coisa de comer? A preocupação do Senhor, se nós estamos alimentados. O Senhor tem essa preocupação, se nós estamos alimentados. O Senhor quer nos ver alimentados, o Senhor quer nos ver fortalecidos. E ele chega e pergunta: tendes alguma coisa que comer? O Senhor sabia que não tinha, né? E aí eles disseram, né? Ele disse a ele assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. E aí disse que eles já tinham estado a noite inteira, eles estavam cansados, eles estavam exaustos e eles estavam, com a palavra que nós vamos falar hoje, desanimados, com fome, sem dormir a noite toda, cansados. E de repente vem uma palavra e fala: vai e lança a rede de novo, né? Talvez igual a irmã Carla falou, ela já tinha estado ontem desanimada e hoje ela falou: tenho que ir lá de novo. Eu tenho que fazer isso de novo. Aí o Senhor falou: vai e lança a rede de novo. E quando ele lançou a rede, disse, né, que tinha tanto peixe, mas tanto peixe que eles não aguentavam puxar aquela rede. Porque a primeira vez que Pedro falou: vou lá pescar, ele foi pela palavra dele, Pedro. Mas não houve resposta. Mas a segunda vez que ele lançou a rede foi pela palavra de Jesus. E aí, quando Jesus deu a palavra: agora você vai, e aí eles pegaram aqueles peixes e não podiam nem puxar a rede. Por quê? Porque aquele era o momento de Deus, aquele era o tempo de Deus, né? Então, aquele momento ali não foi um momento de ansiedade, foi um momento de obediência à palavra de Deus, né? Não foi um momento de precipitação, como na vez que Pedro cortou a orelha do soldado. Não, ali Pedro estava cumprindo uma ordem, um mandamento: lança a rede. E naquele momento ele teve a resposta, né? E aí eles conheceram que era o Senhor. E diz que quando eles chegaram para a margem, já tinha uma brasa, já tinha peixe pronto, já tinha pão. Porque o Senhor, ele já vem com a mesa pronta, né? Ele apenas mandou lançar a rede ao mar para mostrar a sua glória, o seu poder. Mas ele já tinha preparado tudo. Porque quando o Senhor ele nos chama, quando ele nos manda para alguma coisa, o Senhor ele já preparou tudo. Nós não temos que temer, nós não temos que ter ansiedade, o que há de ser. Porque o Senhor já preparou tudo. E diz que quando eles chegaram lá, desceram do barco, já havia peixe quentinho ali, pão, tudo pronto para eles comerem. E ali começa o diálogo, né? E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: filho de João, ama-me mais do que esses outros? Você me ama, Pedro? E aí diz que ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor diz: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar pela segunda vez: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: ele pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Né? E Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado a terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, né? E aí o Senhor ele dá uma ordem para Pedro, né? Então Pedro, voltando, se viu que também também ia seguindo o discípulo de Jesus que o amava na ceia e reclinava no seu peito, e perguntou: Senhor, quem é o traidor? E vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este, né? E respondeu-lhe Jesus: se quero que permaneça, até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então aqui nós vemos o Senhor tratando uma coisa que tinha muito em Pedro: a ansiedade. Ansiedade. Pedro queria saber além do que ele precisava saber. Pedro queria antecipar tudo na vida dele. Aí a gente já tinha visto ali na precipitação dele de cortar a orelha do soldado. Nós já tínhamos visto na precipitação dele de passar a noite toda ali tentando pescar, mas era para pescar só de manhã, ele tentou a noite toda. E naquele momento o Senhor falando com ele, e ele querendo saber de coisas que o Senhor falou: o que te importa? Segue-me. Então, às vezes a ansiedade vem no nosso coração, a gente vê essa situação que o mundo está passando, e a gente quer saber o que vai ser. Senhor,
Mas será que eu também vou ficar doente? Mas, Senhor, será que eu vou passar dessa segunda fase? Será que, Senhor, mas o que há de ser? Como vai ser com a tua igreja? Será que esse ano a gente vai ter culto presencial? Será que não vai ter culto presencial? E um monte de perguntas e um monte de preocupações começam a bombardear a nossa mente. E começa a criar ansiedade. E é uma coisa que a gente percebia muito, né, na vida de Pedro ali. Então, Pedro estava muito preocupado com o que haveria de ser. Mas o Senhor só tinha falado para ele: apacenta minhas ovelhas, quanto a tu, segue-me. Tipo assim, eu já preparei tudo. Pedro tinha visto que o Senhor já estava com a comida pronta, aquilo ali já estava simbolizando: eu já preparei tudo. Enquanto você estava pescando, o peixe já estava assado aqui. Igual aquele ditado, né? Enquanto ele está plantando milho, o Senhor já está vindo com a pamonha. Já estava tudo pronto, né? Mas Pedro ainda estava ansioso. Então, o Pedro estava muito preocupado com o que havia de ser na vida dos seus companheiros discípulos, e Jesus lhe advertiu que não se preocupasse com essas coisas, que se empenhasse em segui-lo. Pedro, ele era muito empolgado, cheio de confiança, né? E a nossa confiança, ela tem que estar depositada no Senhor e não na nossa força. Pedro confiava muito na sua espada. Pedro confiava muito no seu talento de pesca. Pedro confiava muito nos seus atributos. Mas o Senhor trabalhou na vida dele até que ele entendesse que ele ia fazer o ministério através do poder de Deus e não pela sua própria força, né? E Deus trabalhou uma coisa que tem na vida da maioria das pessoas hoje: ansiedade. Muita ansiedade, né? Então, em 1 Coríntios 10, 12, né, Pedro achava estar muito forte, então diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia, né? Porque ninguém é infalível. Mas Pedro, no começo, acho que ele se achava infalível. Eu não sei o que fazia Pedro achar que ele estava ali, ele defendia Jesus, ele estava ali, ele era o que ia aconselhar os discípulos, levava com ele: vamos lá pescar, vamos lá, e ele se achava infalível, mas ele começou a perceber que ele não era infalível. E eu acho que foi muito frustrante para ele passar aquela noite inteirinha ali naquele mar e não pegar nenhum peixe. Eu acho que a frustração foi uma coisa assim que a hora que Jesus chegou, ele não estava batido por estar cansado, por estar com sono, mas eu acho que ele estava batido pela vergonha que ele passou perante os outros que ele chamou e ele não ter conseguido nada, não é? Porque eu estava vendo assim, nós estamos falando sobre o quê? Desânimo. E o que é que traz o desânimo? Principalmente alguns fatores, né? Um deles é a frustração. Quando você é mal sucedido, você tenta outra coisa e você não consegue, e você tenta de novo e você é derrotado novamente, e aí começa a bater o desânimo. É um dos fatores, né? E foi esse que deu desânimo na vida de Pedro. Aí também tem outros fatores, o medo, né? O medo, às vezes a pessoa ela vive tão atemorizada que ela fica paralisada. E aquele paralisar faz ela se sentir uma pessoa incapaz. E se sentir incapaz faz com que ela se desanime, faz com que ela recue, né? Então nós vemos aqui a pessoa que é muito autocrítica também. Aquela pessoa que ela quer fazer tudo perfeito. E quando ela é mais ou menos igual a Pedro, e quando ela não consegue fazer tudo perfeito, ela começa a desanimar. Em vez dela fazer da maneira que ela consegue fazer, e pedir ajuda ao Senhor, não, ela começa a desanimar e a não querer fazer mais. Ou com excesso de autoconfiança, né? Que era o caso de Pedro. A culpa também. Quando a pessoa ela começa a achar que alguma coisa não deu certo por culpa dela, ou as pessoas começam a criticá-la e ela começa a dar ouvido ao que as pessoas estão falando. Ah, mas você vê, você não passou naquela prova, você não consegue. Aquilo não é para você. Ah, porque você, para fazer tal coisa, você precisa... não é para o seu perfil. Você precisa ter muito mais do que isso. Por quê? As pessoas que estão ao teu redor, elas estão com uma visão carnal. Elas não estão com uma visão espiritual. Elas não estão falando o que elas recebem do Senhor. Elas estão falando o que elas acham, a leitura que elas fazem da sua vida. E às vezes essas palavras começam a influenciar a nossa vida e começa a se transformar em tropeço e começa a se transformar em amarras, né? E nós estamos ali lendo a palavra e ouvindo as pessoas. Indo no culto, ouvindo a palavra,
mas dando atenção às pessoas. Então, essas coisas começam a trazer o desânimo no nosso coração, não é? Insegurança. A pessoa sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que o Senhor quer que ela faça aquilo, mas ela acha que ela não consegue. Ninguém está falando que ela não consegue, ela acha que ela não consegue. Ela tem aquela insegurança interna, né, na vida dela. Então, tudo ela já acha que vai dar errado. Ela já tem um pensamento negativo, um pensamento pessimista. E aí, ela abre a porta para que o desânimo entre. E outra coisa seria o vitimismo. Ah, mas sabe o que é? É porque ninguém me dá uma oportunidade. Ah, mas é porque ninguém me dá uma chance. Não, mas é porque eu não tive essa oportunidade, então eu não consegui, né? Então está sempre justificando o porquê ela não faz as coisas e por que ela está desanimada, né? Então, para cada caso tem um fator que desencadeou aquilo ali. E aí nós vemos que o desânimo, nós não podemos impedir que ele entre na nossa vida. Não tem como você impedir. É como esse vírus. Nós estamos tomando cuidado, nós estamos passando álcool gel, estamos usando máscara, mas de vez em quando o vírus pega a gente. E aí o que acontece? Aí nós falamos, tá bom, fica aí. Não, nós vamos combater. Nós vamos combater. Nós vamos começar a tomar providências para que aquilo saia da nossa vida, para que nós continuemos. Por quê? O desânimo entra na nossa vida, mas nós não podemos permitir que ele fique, nós temos que combatê-lo, né? Por isso o tema hoje, o desânimo não é o fim. É impossível você falar, nunca fiquei desanimado. Eu gostaria de saber se alguém aqui nunca ficou desanimado. Acho que desde criança, né? Desde criança. Às vezes a criança quer uma coisa e a mãe pega e coloca lá no alto. Tem criança que ainda tenta pegar, mas aí ela vê que ela não consegue e ela desiste, ela desanima, né? Porque ela vai desistir, ela vai entender. Mas a gente se desanima, assim, conforme o grau de dificuldade. Às vezes a dificuldade está dentro de nós, não é externa, ela é dentro de nós. Então nós vemos aqui alguns casos de pessoas, né, homens da Bíblia, que se sentiram desanimados, né? Então a gente vê Moisés. Moisés chegou uma hora que Moisés conversa com Deus, porque Deus dá aquela missão para Moisés levar o povo, né? Só que Moisés, ele passou por uma luta muito grande, ele saiu ali do Egito, ele enfrentou Faraó para salvar o povo, para tirar o povo dali, obedeceu à voz de Deus, atravessou o Mar Vermelho, né? Fez tudo aquilo ali. Quando chegou lá no deserto, aquele povo que estava ali viu Deus operar tudo aquilo ali e ficava no ouvido de Moisés. Moisés, você tirou a gente de lá para a gente morrer de fome aqui, né? Porque lá nós tínhamos isso. Então, um povo murmurador. Ele estava rodeado por pessoas pessimistas, por pessoas murmuradoras. E aí, mesmo Moisés sabendo que Deus tinha separado ele para isso, que Deus tinha salvado a vida dele ali, dentro daquele junco ali que a mãe dele preparou, preservou a vida dele para isso, ele começou a desanimar. E aí ele faz uma oração dizendo assim, Senhor, não posso levar esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, né? E se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés chegou a pedir a morte, de desânimo. Mas não era o fim. Não era o fim. Porque aí, o que ele fez? Ele fez, agora nós mostramos o problema, agora nós vamos mostrar a solução. Moisés buscou ao Senhor. Moisés, ele foi pedir socorro para aquele que podia socorrê-lo, o Senhor. E ele se derramou. Ele não fez cerimônia, ele não escondeu nada. Ele falou, Senhor, se for para ser assim, o Senhor me mata, me leva. Ele foi totalmente sincero, ele foi totalmente humilde, ele foi totalmente quebrantado. Ele podia bater no peito e falar, eu sou Moisés. Mas não, ele chegou e falou assim, Senhor, eu não posso fazer isso sozinho. Né? Só eu de mim, Moisés, não posso. O Senhor tem que me ajudar. E diz que o Senhor, então, preparou mais 70 homens para ajudar Moisés ali naquela missão. Mas por aquele momento ele desanimou. Naquele momento bateu o desânimo na vida de Moisés. Mas não foi o fim. Porque a reação de Moisés
foi buscar o Senhor, foi se dobrar ao Senhor, foi confessar a Ele a sua fraqueza, confessar a Ele a sua dificuldade e pedir ajuda. E o Senhor respondeu Moisés, né? Outro caso que nós vemos Elias, né? Que é bem conhecido. Elias, depois de fazer coisas tão tremendas, como ficar numa caverna lá e ser sustentado pelo corvo, ir na casa de uma mulher que não tinha mais nada para comer e passar dias lá comendo, se fartando e tendo a pousada lá sem pagar aluguel. O Senhor, todo mundo lá na terra lá passando sede, passando fome, porque ficou 3 anos e pouco sem chover. E lá onde ele estava tinha comida, tinha água, tinha pousada, tudo de graça. O Senhor deu um tratamento VIP para ele. E de repente ele foi lá no monte e ele desafiou 400 profetas, ele desafiou a pior rei, a pior rainha que tinha, e ele enfrentou tudo ali. E o Senhor deu vitória para ele, ele confiou e ele desafiou, e ele falou: Senhor, agora mostra quem é o Senhor. E o Senhor mostrou. E de repente todo mundo foi para casa e chega um recadinho, ó: eu não gostei do que você fez, você vai morrer. E aquela palavra entrou como uma seta no coração dele. E ele desanimou. Então, coisas que acontecem até conosco às vezes. Fala: Senhor, a gente fez tanta coisa na tua obra, a gente orou pelos enfermos, eles foram curados, a gente foi na vigília, a gente foi lá e as almas se converteram, e de repente entra um desânimo no nosso coração que a gente não sabe explicar onde que ele entrou, por onde. O que foi isso que entrou? Né? E aconteceu na vida de Elias. E aí, só que Elias, ele não fez como Moisés. Elias, ele tomou uma decisão própria. Ele tomou posse daquela palavra de desânimo, e ele não fez o desânimo sair, ele abraçou o desânimo. E ele fugiu, né, para salvar a sua vida. E quando chegou lá, que caminhou, fez aquele sacrifício todo que Deus não tinha mandado ele fazer, andar naquele deserto, que não é fácil. E ele chega lá, e aí quando ele chega no canto lá, o que ele pede? A morte. Mas que incoerência! Se ele fugiu para salvar a vida, por que quando ele chega lá ele pede a morte? Por quê? Porque ele estava desorientado. Né? Alguns falam: nossa, isso aí deve ser bipolaridade, né? Mas acontece conosco. Se a gente for analisar o nosso comportamento, a gente às vezes está assim, né? É totalmente forte na presença do Senhor e de repente cai um desânimo, porque nós aceitamos o desânimo, e Elias aceitou. Até que o Senhor foi lá e pediu para o anjo socorrê-lo, porque o Senhor não nos desampara. Assim como ele foi lá, perguntou para os homens que estavam no alto mar a noite toda: vocês têm o que comer? O Senhor foi lá e falou para o anjo: leva o que comer para Elias. Porque o Senhor nos sustenta, irmão. Essa palavra não é vã, não é uma palavrinha que está escrita, ela é verdadeira. O Senhor nos sustenta. Quando nós estamos fortes, pulando na presença dEle, Ele está nos sustentando. Quando nós estamos na fraqueza, o Senhor está nos sustentando. Porque senão nós já teríamos perecido. Mas não era o fim para Elias, porque o Senhor estava sustentando ele, né? E quando finalmente o Senhor manda ele para o monte, para falar com ele, ele chega no monte e entra na caverna. Porque quando o desânimo bate, você não quer falar com ninguém, nem com Deus. E Elias chegou no monte, era para falar com Deus no monte, mas ele se enfiou na caverna. E Deus chegou lá e falou assim: Elias, sai, eu quero falar com você aqui, ó, na minha presença, né? E aí sim, quando Elias se colocou na presença do Senhor, o desânimo saiu. Só tem um segredo para a gente mandar o desânimo embora, é se colocar na presença do Senhor. Dentro da caverna, ele não vai sair, no deserto ele não vai sair, só quando você se coloca na presença do Senhor. E o Senhor fez Elias sair, falou: vem aqui, na minha presença. E aí o desânimo saiu. Ele ainda tentou se justificar, e no caso de Elias, ele usou o vitimismo, né? Ah, Senhor, quer me matar, só sobrou eu, só eu que estou aqui. Mas ele não sabia, não era só ele. O Senhor falou que tinha outros milhares lá que não tinham se curvado, né, a Baal, e que também tinham prevalecido, né? Ele falou: você está mal informado. O diabo está te enganando, porque às vezes o diabo sopra no teu ouvido, fala: olha aí, está vendo? Só você que não conseguiu ainda fazer nada na obra, só você que não conseguiu ainda vitória naquilo que você está pedindo, só você que não acontece milagre na sua vida. Isso aí são mentiras do inimigo no nosso ouvido. E Elias estava ouvindo essas mentiras.
E aí Deus foi lá e esclareceu. E o desânimo saiu do coração dele e ele finalmente se levantou e saiu daquela situação. Mas só quando ele se pôs na presença do Senhor. Mas o primeiro comportamento dele não foi se pôr na presença do Senhor, foi fugir. Né? Mas o Senhor foi atrás. Glória a Deus, né? O amor do Senhor é incondicional por nós. E vemos também uma situação de Davi, no Salmo 42, onde Davi conversa com ele mesmo, né? E isso é muito bom, eu tenho essa mania. Se questionar, temos que nos questionar. E aí, ele fala assim: por que estás assim tão triste, a minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Porque às vezes a nossa alma está perturbada e nem nós entendemos o porquê. Fala, meu Deus, mas Deus tem me dado tanta coisa boa, Deus me deu uma família linda, Deus me deu saúde, Deus me deu um corpo perfeito, Deus me deu uma igreja que me ama. E aquela tristeza entra dentro do nosso coração e a gente não sabe explicar o que é aquilo. E aquele desânimo entra dentro do nosso coração e a gente não consegue explicar. E Davi estava nisso. Por que minha alma está tão triste? Por que está tão perturbada? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então Davi, ele repreende a sua própria alma. Porque ele mesmo não consegue entender porque aquela tristeza tomou conta do coração dele, né? Mas ele tem aquela esperança, eu ainda o louvarei. E ele profetiza, eu ainda o louvarei, eu vou sair daqui. Eu não aceito essa situação. Davi não aceitou. E nós não temos que aceitar, né? E o Senhor, nos Salmos 88 também, Davi fala que ele se sente como quem está morto já, só esperando ser enterrado. Como quem está esperando a sepultura. Mas no Salmo 89 ele já está pulando na presença do Senhor. Por quê? São momentos. O desânimo é uma situação momentânea na nossa vida. Ele só vai perpetuar se nós aceitarmos. Se a gente puxar uma cadeira, mandar ele sentar, dar um cafezinho e falar, fica aqui, ele vai ficar. Mas nós não temos que aceitá-lo. Ele não pode ficar na nossa vida. Quem tem que entrar na nossa vida e ficar para sempre é o Senhor. Não é? Quem tem que ocupar o trono do nosso coração é o Senhor. Mas, às vezes, quem está ocupando o trono do nosso coração, ou a nossa mente, não é a palavra de Deus, não é o Senhor. É a palavra do inimigo, é a palavra contrária, e quem está sentado no trono do nosso coração é o desânimo. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque o Senhor, ele entra quando a gente convida, né? E a gente tem que convidar o Senhor para estar ali, não deixar que outros tomem esse lugar. Então, a gente tem que cuidar muito daqui, da nossa cabeça. Estar sempre meditando nas coisas do Senhor, né? A própria palavra, ela nos orienta a fazer isso, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Vamos começar a trazer à memória as coisas que o Senhor já fez, né? Eu gosto muito de passado. Tem gente que fala assim, irmã, mas quem gosta de passado é museu. Eu falei, não, irmão. Lá no passado tem coisa ruim, tem, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa que nos alimenta, porque nos faz reavivar a nossa fé, nos faz edificar, de lembrar de como o Senhor nos livrou, como o Senhor nos trouxe até aqui. Como é que eu cheguei até aqui? Não foi assim, eu estava lá e vim para cá, não. Teve um caminho, teve um processo, teve milagre, teve luta, teve vitória. E é isso que nos faz enfrentar as lutas de hoje. É lembrar das lutas do passado. E como o Senhor fez, e como o Senhor nos livrou, como o Senhor nos tirou. Se hoje bater um desânimo no nosso coração, vamos lembrar do desânimo ali atrás. Como é que nós saímos dele? Como que o Senhor agiu? Como que nós nos comportamos na presença do Senhor, né? Então, é mais ou menos assim. Nós nos sentimos pequenos, incapazes, fracos. Mas o Senhor fala no coração. Nós somos do tamanho do nosso Deus. O nosso tamanho, espiritualmente falando, é o tamanho do nosso Deus, porque é Ele que está em nós. É Ele que age na nossa vida. É Ele que nos orienta, que nos ensina. Então, nós somos desse tamanho. E a nossa força é o tamanho da força, é o tamanho da nossa fé. Né? Então, se a gente quer saber o tamanho da nossa força, a gente tem que ver o tamanho da nossa fé. Então, irmãos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O ânimo é o contrário do desânimo. Então, o conselho que o Senhor dá uma advertência, né? Ele fala, olha, eu vou avisar uma coisa. No mundo tereis aflições.
Aí fala, nossa, mas por que está me acontecendo isso? Por que está acontecendo isso no meu país? Por que está acontecendo? Porque o Senhor falou, porque na palavra do Senhor está avisando o que está acontecendo. Só que parece que a gente não presta atenção, né? E o Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo onde houver algo excelente ou digno, isso pensai. Então a gente tem que estar meditando nas coisas que o Senhor, nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor. Nós temos que estar meditando nas coisas que onde há louvor, onde há excelência, né? E nós não podemos deixar a nossa mente ser ocupada pelas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo, elas pertencem àquele que veio para roubar, matar e destruir. E se essas coisas entrarem na nossa mente, é isso que ele vai querer fazer dentro de nós, né? Roubar, matar e destruir a nossa fé, a nossa salvação, a nossa alegria, a nossa paz, né? Lancem sobre ele toda a ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. A palavra do Senhor não mente. E a palavra do Senhor diz que ele tem cuidado de nós. Nós vimos lá, ele cuidou de Elias, ele cuidou de Pedro, e ele cuidou de Davi, né? Davi fugia assim, e os inimigos de Davi não conseguiam enxergar ele, porque o Senhor escondia Davi, não é? Então o Senhor faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que está sem vigor. Então, se houver alguém aqui hoje se sentindo assim cansado, sem vigor, aqui diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica a sua força. Os jovens se cansam e fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não fatigam. Então, irmãos, o desânimo não é o fim. O desânimo é uma situação que acontece na nossa vida, mas que ele tem um protocolo, muito famoso, agora está na moda, né? Tem um protocolo para a gente lutar contra o desânimo. O protocolo é meditar na palavra, trazer à nossa memória a palavra do Senhor, nos prostrarmos na presença do Senhor com o nosso coração quebrantado e contrito, porque assim o Senhor se agrada, e buscar a presença do Senhor. E Ele vai pegar a nossa mão e vai nos levantar, e vai nos colocar de pé. Então nós vamos reagir, e vamos sair dessa situação, e o desânimo não terá lugar e espaço no nosso coração, não é? E a palavra que eu tinha para falar é essa que o Senhor me deu, né? E que nós possamos não puxar a cadeira para o desânimo, irmão. Não puxa a cadeira para aquilo que não foi o Senhor que colocou no seu coração. Pelo contrário, a hora que tiver um intruso, a gente tem que tirar, né? Se entrar um intruso na sua casa, você põe ele para fora. Quem tem que ocupar o trono do nosso coração é o Senhor. E então que o Senhor possa fortalecer vocês, né? Tende bom ânimo. O Senhor venceu. Amém? E eu agradeço a oportunidade.